Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da quantidade de movimento e do impulso, mais precisamente sobre o princípio da conservação de movimento e o teorema do impulso. Os alunos que ainda não dominam esse assunto devem procurar pela aula específica acerca desse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo ao qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Um corpo tem energia cinética de 400 joules e massa 8 kg. Calcule o módulo da quantidade de movimento desse corpo. Bom, nós sabemos que a energia cinética, que ele falou aqui, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso nós vimos no estudo da energia. Se a gente multiplicar o numerador e o denominador por m, essa fração não se altera. E, portanto, nós ficaremos com a energia cinética igual a massa ao quadrado vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2m. Bom, mas o módulo da quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, o módulo da quantidade de movimento ao quadrado é a massa ao quadrado vezes a velocidade ao quadrado. Portanto, nós podemos substituir a massa ao quadrado vezes a velocidade ao quadrado pelo módulo da quantidade de movimento ao quadrado. Bom, com base nisso, agora basta eu substituir os valores. A energia cinética é de 400 joules. Eu tenho o módulo da quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa, que é 8 kg. Então, nós teremos 400 igual ao módulo da quantidade de movimento ao quadrado dividido por 16. Logo, o módulo da quantidade de movimento ao quadrado será igual a 6.400. Por fim, o módulo da quantidade de movimento será a raiz quadrada de 6.400, que é igual a 80 quilos e metro por segundo. Como nós dissemos, a energia cinética, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, multiplicando o numerador e denominador por m, a gente não altera essa fração, e aí a gente fica com m2 vezes v2 sobre 2m. O módulo da quantidade de movimento é m vezes v. Se eu elevar todo mundo ao quadrado, eu terei m2v2 igual ao módulo da quantidade de movimento ao quadrado. Foi exatamente isso que eu substituí aqui. E aí, basta substituir os valores. A energia cinética igual a 400, a massa igual a 8. A gente encontra a quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento, 80 kg e metro por segundo. Uma partícula tem energia cinética igual a 60 joules e momento linear de módulo 15 kg e metro por segundo. Determine o módulo da velocidade dessa partícula. Bom, só para lembrar, momento linear é sinônimo de quantidade de movimento. Bom, nós dissemos no exercício anterior que a energia cinética pode ser calculada fazendo o módulo da quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Bom, isso significa que a energia cinética é a massa ao quadrado vezes o módulo da velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Bom, com isso eu concluo que a energia cinética é igual a massa, aqui eu posso simplificar, a massa vezes a massa, com a massa aqui no denominador, vezes a velocidade, o módulo da velocidade, vezes o módulo da velocidade sobre 2. Uma vez que aqui eu tenho o módulo da velocidade vezes o módulo da velocidade. Mas a massa vezes o módulo da velocidade é o módulo da quantidade de movimento, vezes o módulo da velocidade sobre 2. Bom, eu posso aqui multiplicar o 2 para o outro lado da igualdade, então eu ficarei com o módulo da velocidade igual a 2 vezes a energia cinética,
E aqui eu posso passar para o outro lado da igualdade dividindo sobre o módulo da quantidade de movimento. Agora, basta colocar os valores nessa equação para encontrarmos o módulo da velocidade da partícula, que é o que o problema pede. Vamos lá. O módulo da velocidade dessa partícula será 2 vezes a energia cinética, que é 60 joules, dividido pelo módulo da quantidade de movimento, ou do momento linear, que é 15 kg e metro por segundo. Então, aqui nós teremos uma simplificação que vai dar 4, 2 vezes 4, 8 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade dessa partícula. Usando a equação do exercício anterior, a gente chega a uma nova equação. Essa equação para o módulo da velocidade da partícula, 2 vezes a energia cinética dividido pelo módulo da quantidade de movimento, pelo módulo do momento linear. Aqui nós temos a energia cinética igual a 60 e o módulo da quantidade de movimento igual a 15 kg e metro por segundo. Tá aqui, fazendo essa simplificação, isso aqui vai dar 4, 2 vezes 4, 8 metros por segundo é o módulo da velocidade dessa partícula. O gráfico mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua sobre uma bola de bilhar de massa de 2 kg. Sabendo que para t igual a 0 e t igual a 2, as velocidades da bola são 5 metros por segundo e 14 metros por segundo, respectivamente, qual o valor de F0? Bom, a gente sabe que a área dessa figura sob o gráfico ela é numericamente igual ao impulso. E, portanto, basta que a gente faça a área dessa figura para encontrarmos o impulso. Essa figura é um trapézio, e a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. É assim que a gente calcula a área de um trapézio. E, portanto, o impulso será igual à base maior, 2, mais a base menor, que mede 1, vezes a altura, que é a força F0, nós não temos esse valor, dividido por 2. Então, o impulso será igual a 3F0 sobre 2. Mas nós sabemos que o impulso também pode ser calculado fazendo a massa vezes a variação da velocidade. Ou seja, o impulso pode ser calculado fazendo 2 vezes 14 menos 5. 2 é a massa, 2 quilos, e a variação da velocidade é 14 menos 5, a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o impulso será 18 newtons e segundos, porque 2 vezes 9, 18. Bom, se o impulso é 3F0 sobre 2 e também é 18 newtons e segundo, nós podemos igualar essas duas equações. Então, nós ficaremos com 3F0 sobre 2 igual a 18. 2 vezes 18, 36. Então, F0 será igual a 36 sobre 3, e isso vai me dar 12 newtons. Essa é a intensidade da força F0. Como eu disse, a área desse trapézio, que está aqui achurado, é numericamente igual ao impulso. Eu calculo a área do trapézio fazendo a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é 2, a base menor é 1. Eu não tenho a força F0, que é a altura aqui no gráfico, né? Dividido por 2, então 3F0 sobre 2. Calculando o impulso, que é a massa vezes a variação na velocidade, nós chegaremos a um resultado 18. E 2 vezes 18 dá 36, e isso é igual a 3F0. Portanto, a F0 será igual a 12 newtons.
A figura representa dois carrinhos A e B, de massas respectivamente iguais a 2m e 3m, inicialmente em repouso, comprimindo uma mola ideal e unidos por um barbante. Num determinado instante, o barbante se rompe e a mola se distende e cai. Logo após, observa-se que o carrinho B move-se para a direita com a energia cinética igual a 48 joules. Qual a energia cinética do carrinho A? Bom, de acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do carrinho A mais a quantidade de movimento do carrinho B será igual a zero. Isso significa que, em módulo, a quantidade de movimento do carrinho A será igual à quantidade de movimento do carrinho B. Como essas quantidades de movimento são iguais, eu vou chamá-las de Q, ou seja, o módulo da quantidade de movimento para o carrinho A e para o carrinho B. Bom, a energia cinética do carrinho A é o módulo da quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa de A. Nós vimos no nosso primeiro exercício de aplicação. O mesmo se dá para a energia cinética do carrinho B, que é o módulo da quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa do carrinho B. Da primeira equação, a gente conclui que o módulo da quantidade de movimento ao quadrado será igual a 2 vezes 2m, porque aqui nós temos a massa do carrinho A, ou seja, o módulo da quantidade de movimento ao quadrado será igual a 4m. Nós vimos essa equação lá no nosso primeiro exercício de aplicação. Aqui nós teremos que o módulo da quantidade de movimento ao quadrado será 2 vezes 3m, porque a massa do carrinho B é 3m, logo, o módulo da quantidade de movimento ao quadrado será igual a 6m. Bom, se eu dividir as equações membro a membro, eu terei que a energia cinética do carrinho A dividido pela energia cinética do carrinho B será igual à quantidade de movimento ao quadrado sobre 4m dividido pela quantidade de movimento ao quadrado dividido por 6m. Aqui eu posso fazer uma simplificação. A energia cinética do carrinho A dividido pela energia cinética do carrinho B será igual a 6m dividido por 4m, porque eu posso aqui simplificar a quantidade de movimento ao quadrado com a quantidade de movimento ao quadrado. Ou seja, a energia cinética de A dividido pela energia cinética de B será igual a 3 meios. Bom, se a energia cinética de A dividido pela energia cinética de B é igual a 3 meios, e a energia cinética do carrinho B é 48 joules, eu terei que a energia cinética do carrinho A dividido por 48 será igual a 3 meios. Fazendo aqui a multiplicação de 48 por 3 e dividindo esse valor por 2, eu terei que a energia cinética do carrinho A é igual a 72 joules. Tudo o que eu disse está aqui descrito nesse slide. Aqui nós temos o princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso faz com que, em módulo, QB e QA sejam iguais. Isso porque a quantidade de movimento de A será igual a menos a quantidade de movimento de B, ou seja, em módulo esses valores são iguais, é isso que está escrito aqui. Se eles são iguais, eu posso chamar ambos do módulo de Q. E aí, aplicando aquela equação que nós vimos lá no nosso primeiro exercício, que a gente deduziu lá no nosso primeiro exercício, a gente vai chegar a uma razão entre a energia cinética do carrinho A e a energia cinética do carrinho B igual a 3 meios. E aí basta substituir a energia cinética do carrinho B por 48, multiplicar por 3 e dividir por 2. Nós encontraremos uma energia cinética para o carrinho A de 72 joules. Uma partícula P
de massa 8 kg percorre em movimento uniforme um arco de circunferência AB, cujo raio é 2 metros e cujo centro é C, como ilustra a figura. Sabendo que a força resultante F sobre a partícula tem intensidade de 36 newtons, determine o valor médio da força F. Bom, inicialmente nós temos aqui a força centrípeta voltada para o centro da trajetória e através da força centrípeta, que é nesse caso a minha força F, eu consigo encontrar a velocidade constante, porque o movimento é uniforme, na qual a partícula percorre o arco AB. Então, a força centrípeta, a gente sabe que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A força centrípeta é a força F, de 36 newtons de intensidade. A massa da partícula, 8 kg, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Aqui eu posso fazer essa simplificação. Nós ficaremos com 4V2 igual a 36, V2 será igual a 9, V será igual a 3 metros por segundo. Vale lembrar que essa velocidade é a velocidade do ponto A e também no ponto B, uma vez que o movimento é uniforme. Bom, de posse da velocidade, eu consigo encontrar o tempo que a partícula leva para ir de A até B. A gente sabe que ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade. Então, ΔT será igual a 2πr, que é o espaço percorrido em uma volta inteira em torno da circunferência, dividido por 3, que é a velocidade que eu acabei de encontrar, vezes 1/6, porque, na verdade, a partícula não vai dar a volta inteira, ela vai andar um arco de 60 graus. Vamos ver aqui, ó, 60 graus é exatamente 1/6 de 360, que é a volta completa. Como a partícula vai andar apenas um arco de 60 graus, ela vai andar, na verdade, 1/6 da volta completa. E é por isso que aqui eu estou fazendo o produto por 1/6. Então, nós teremos ΔT igual a 2π vezes 2, que é o raio, dividido por 3 vezes 1/6. Aqui eu posso fazer essa simplificação. Aqui eu terei 3. Então, nós ficaremos com 2π sobre 9 segundos. Esse é o tempo que a partícula leva para ir de A até B. Bom, como a massa da partícula é 8 kg e a velocidade é a mesma tanto em A quanto em B, porque o movimento é uniforme, a quantidade de movimento no ponto A, da partícula no ponto A, é igual à quantidade de movimento da partícula no ponto B. E isso é a massa vezes a velocidade. Bom, então, nós chegamos aqui à conclusão de que a quantidade de movimento, seja no ponto A, seja no ponto B, é igual a 8 vezes 3, ou seja, 24. 8 vezes 3, 24. 24 quilogramas e metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento da partícula, tanto no ponto A quanto no ponto B. Vamos agora desenhar aqui, para a gente entender bem, ó, o vetor quantidade de movimento no ponto A e o vetor quantidade de movimento no ponto B. São os dois vetores que representam a quantidade de movimento em ambas as posições. Eu sei que o vetor impulso é igual ao vetor quantidade de movimento final, em B, menos a quantidade de movimento inicial, em A. E como é que eu faço a soma de vetores? Basta eu unir a extremidade final de um vetor à origem do outro vetor. Bom, aqui eu tenho o vetor quantidade de movimento em A e aqui eu tenho o vetor quantidade de movimento em B. O módulo do vetor quantidade de movimento em A é 24
Então está aqui, 24 quilos e metro por segundo. E o módulo do vetor quantidade de movimento em B também é 24. Então estão aqui os módulos. Esse ângulo aqui, formado entre os vetores, é de 60 graus. Bom, mas aqui, para encontrar o impulso, na verdade, o que eu tenho é uma subtração. O vetor quantidade de movimento em B está subtraído do vetor quantidade de movimento em A. E para fazer a subtração de um vetor, basta eu apontá-lo para o sentido oposto. Então, o vetor quantidade de movimento em A ficará apontado para o outro sentido. Com a inversão do sentido do vetor quantidade de movimento em A, eu passo a ter uma soma de vetores. Então, basta eu ligar esses vetores para eu obter o vetor soma, que nesse caso é exatamente o vetor impulso. Agora observe que, se a quantidade de movimento em A tem módulo igual a 24 e a quantidade de movimento em B também tem módulo igual a 24, e esse ângulo é um ângulo de 60 graus, trata-se de um triângulo equilátero e, portanto, ele tem os lados iguais. Logo, o módulo do impulso também terá valor igual a 24, nesse caso, 24 newtons e segundos. Bom, de posse de todas essas informações, nós sabemos que o módulo do impulso é igual à força média vezes a variação do tempo. O impulso eu acabei de obter, 24. A força média é o que o problema me pede, ele quer o valor médio de F. E ΔT eu encontrei logo aqui atrás, 2π sobre 9. Fazendo a simplificação de 24 com 2, eu terei 12 igual a força média vezes π sobre 9. 9 vezes 12, 108 igual a força média vezes π. A força média será igual a 108 dividido por π, e isso vai dar aproximadamente 34 newtons. Esse é o valor médio da força F. Bom, encontrando a velocidade, que é constante, porque o movimento é uniforme, basta usarmos a equação para o cálculo da força centrípeta. O movimento é circular, nós temos aqui a força centrípeta, voltada para o centro da trajetória. Durante toda a trajetória, ela fica voltada para o centro da trajetória. Usando aqui a equação mv2 sobre r, a gente vai encontrar uma velocidade de 3 metros por segundo. Também podemos encontrar a variação do tempo, porque o tempo é ΔS sobre a velocidade, e ΔS é 2πr, que é o comprimento da circunferência, a volta toda na circunferência, vezes 1/6, porque nós estamos falando apenas de um arco de 60 graus, e 60 graus é 1/6 de 360. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega a 2π sobre 9 segundos, que é o que a partícula leva de tempo para ir de A até B. Como a massa da partícula não se altera e a velocidade é a mesma nos dois pontos, pelo fato do movimento ser uniforme, nós teremos uma mesma quantidade de movimento nos dois pontos, igual a 24 kg e metro por segundo. Como eu tenho dois vetores, vetor quantidade de movimento em A e vetor quantidade de movimento em B, para eu somá-los, basta eu colocar a extremidade de um na origem do outro, mas o vetor impulso é igual ao vetor quantidade de movimento em B menos o vetor quantidade de movimento em A. E subtrair vetores significa apontar esse vetor para o outro sentido, para o sentido oposto. E foi o que eu fiz. Nesse caso, a origem de um coincidirá com a origem do outro. Como ambos têm valor em módulo igual a 24 kg e metros por segundo, e esse ângulo é de 60 graus, o módulo do impulso será igual a 24 newtons e segundos, porque esse triângulo é um triângulo equilátero. De posse de todas essas informações, e sabendo que o impulso é a força média vezes a variação do tempo, aqui eu coloquei o valor do impulso, aqui o tempo que eu tinha encontrado logo aqui atrás. Fazendo os cálculos, a gente chegou a um valor médio para a força F de aproximadamente 34 newtons.
Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Um canhão apoiado sobre uma carreta dispara um projétil de massa 5 kg que abandona a boca do canhão com velocidade v, cujo módulo é 800 metros por segundo e cuja direção forma ângulo θ com a horizontal. Sabendo que o cosseno de θ é 0,80 e que a massa do canhão com a carreta é de 1000 kg, determine a velocidade de recuo da carreta. Bom, aqui nós teremos dois vetores quantidade de movimento. Nós temos aqui a quantidade de movimento do projétil e nós teremos aqui a quantidade de movimento da carreta. Mas observe que esses vetores não possuem a mesma direção, ou seja, a carreta, após o disparo, não vai recuar no sentido oposto da quantidade de movimento do projétil, e sim no sentido oposto da quantidade de movimento do projétil na horizontal, que eu vou chamar de QPX. Com isso, eu chego à conclusão de que eu preciso encontrar a quantidade de movimento na horizontal, porque é no sentido oposto dessa quantidade de movimento que a carreta vai recuar. Bom, então nós vamos começar encontrando a quantidade de movimento do projétil. A quantidade de movimento do projétil será igual a massa vezes a sua velocidade. Ou seja, a quantidade de movimento do projétil será 5 vezes 800. 800 é a velocidade, 5 kg é a massa. Então, a quantidade de movimento do projétil será igual a 4.000 kg e metro por segundo. Bom, mas aqui eu tenho um ângulo θ, esse é um triângulo retângulo, e para eu encontrar a quantidade de movimento do projétil na horizontal, basta eu fazer o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a quantidade de movimento do projétil. Então, o cosseno de θ será o cateto adjacente, que é a quantidade de movimento do projétil na horizontal, dividido pela hipotenusa, que é a quantidade de movimento do projétil. Então, eu terei 0,80 igual à quantidade de movimento do projétil na horizontal, dividido por 4.000, que é a quantidade de movimento do projétil. Fazendo essa multiplicação, nós teremos que a quantidade de movimento do projétil na horizontal é igual a 3.200 kg e metro por segundo. Bom, com isso, eu posso agora aplicar o princípio da conservação do momento linear na horizontal, que será a quantidade de movimento da carreta igual à quantidade de movimento do projétil na horizontal. Ou seja, a massa da carreta vezes a sua velocidade será igual à quantidade de movimento na horizontal que eu acabei de encontrar, 3.200. Ou seja, 1.000, que é a massa da carreta, vezes a velocidade da carreta, será igual a 3.200. A velocidade da carreta será 3.200 sobre 1.000, e isso vai dar 3,2 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a carreta recua quando dispara esse projétil. Aqui a quantidade de movimento do projétil, 4.000 kg e metro por segundo. Encontrando a quantidade de movimento do projétil na horizontal, porque na horizontal é o recuo da carreta, tá certo? Nós vamos ter 3.200 kg e metros por segundo, tá aqui, Aqui nós temos o ângulo θ, que tem cosseno igual a 0,80. Aqui a quantidade de movimento do projétil, aqui o vetor, né? Quantidade de movimento do projétil. Aqui a quantidade de movimento do projétil na horizontal. Nós estamos falando do cosseno, né? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E com isso a gente encontra aqui a quantidade de movimento na horizontal. E aí a gente pode aplicar a conservação do momento linear. Lembrar que momento linear é sinônimo de quantidade de movimento, né? Então está aqui, a quantidade de movimento da carreta será igual à quantidade de movimento do projétil na horizontal, tá certo? Então está aqui, a quantidade de movimento da carreta igual à quantidade de movimento do projétil na horizontal. Então, a quantidade de movimento da carreta será
a massa da carreta vezes a sua velocidade. E aqui nós encontramos o valor, 3.200. 1.000 vezes a velocidade da carreta igual a 3.200. Logo, a velocidade da carreta, a velocidade de recuo, será de 3,2 metros por segundo. Na próxima aula, dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos dar prosseguimento ao estudo da quantidade de movimento. Só que agora, falando das colisões. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.